Começando mais um Vem com a Suprema, você pode acompanhar o programa a partir de agora aqui na Rádio Cidade e também nas nossas redes sociais. E para você saber mais informações sobre a Suprema, acesse o site também. Hoje a gente vai conversar com o doutor Hélio Fadel, psiquiatra, e vamos falar sobre um assunto muito bacana que está em voga no momento: saúde mental e esporte. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você hoje, relembrando também os tempos de Suprema, né, e podendo levar um pouquinho aí dessa vivência, né, um assunto realmente muito importante. Agora está chegando Copa do Mundo também, né, então sempre há aquela associação do componente mental com o esporte. É verdade. Não é? Vamos que vamos. Isso aí, doutor. Seja muito bem-vindo. Para a gente começar o programa, se apresente, conta para a gente como que começou esse interesse pela medicina, pelo esporte também. Fique à vontade. Legal. Eu brinco que eu tenho um DNA esportivo desde novo. Cheguei a vislumbrar até a carreira como atleta de futebol. Tive algumas experiências dentro do Brasil. Cheguei a conhecer uma equipe fora também, o Bournemouth da Inglaterra, da Europa. E a medicina, ela veio para mim até através de uma inspiração que é o meu padrinho, Dr. Luiz Carlos Araújo. Ele é urologista, trabalha em Juiz de Fora, e sempre tive nele como uma referência. Sim. Embora não fosse uma opção tão clara a urologia. E dentro do curso, ao estudar a psiquiatria, eu realmente fiquei muito conectado a essa área, achei extremamente interessante, mas inicialmente eu não tinha essa visualização de conectar a psiquiatria aos esportes. Isso veio depois, mas sempre com aquele coração de atleta, né, que nunca me abandonou. E em um determinado momento, eu fui para um congresso nos Estados Unidos, e lá eu descobri que já existia a psiquiatria do esporte. Foi assim que eu me conectei a essa área, e foi algo muito rápido até, mentalmente falando, que eu comecei a criar de etapas de ação dali para frente, de trazer isso para o Brasil. Até já tinham alguns colegas psiquiatras que trabalhavam isso, né, de uma certa forma, mas eu diria que eu fui muito feliz de me encontrar, de unir a aptidão, né, da parte médica e a paixão pelos esportes. E dali para frente teve lançamento de livro, convites começaram a surgir, apresentando o trabalho, né, que é de extrema pertinência. Sim. E felizmente estamos aqui hoje. E conta um pouquinho da sua passagem pela Suprema também, já que você é o convidado da Suprema no dia de hoje, doutor. A minha memória afetiva ligada à Suprema é a melhor possível. Então, criei grandes amizades pela faculdade, que perduram até hoje, até no ramo dos esportes. Estava lembrando ali há pouco do professor Dirceu, Sim. Né, que é uma figura muito importante nessa jornada. Joguei muito pela Suprema, então ele foi meu condutor ali, também uma referência. Professor Montesi, Djalma, pessoas assim que eu nunca vou esquecer e que contribuíram diretamente para que hoje eu esteja aqui como convidado, e é realmente uma honra. Então, o Suprema está no meu coração também. Muito bom. Um beijo aí para eles. Dirceu, que teve aqui num programa na última sexta-feira falando sobre esporte, que é importante, né, doutor? Agora, conta um pouquinho para a gente do seu currículo, da sua atuação, principalmente na psiquiatria e alinhada, né, ao esporte. Legal. Bom, então, quando eu retornei desse congresso, eu ainda era médico residente. Eu fiz minha residência no Rio de Janeiro, no Hospital Central da Aeronáutica, e passei a me dedicar à elaboração do primeiro livro sobre psiquiatria do esporte aqui no Brasil. Já existiam lá fora, que foi a base desse livro, então eu corri muito atrás de fazer o contato com o autor, se tornou meu amigo, meu mentor, que é o Dr. David McDuff, e cheguei aí para os Estados Unidos, fazer mentoria com ele, acompanhei uma equipe de beisebol, que é o Baltimore Orioles, e dali um livro, né, que abriu portas realmente,
teve um alcance muito grande, foi prefaciado pelo Zico. Então, eu diria até que foi, eu não diria fácil, mas eu não precisei fazer força para convencer as pessoas da pertinência da psiquiatria dentro dos esportes, principalmente do alto rendimento. Porque hoje em dia, até clubes, agremiações de alta expressão adquirem todos os equipamentos necessários para os cuidados de âmbito físico. Sim. Mas na área da saúde mental ainda fica muito no campo teórico. Existem os psicólogos do esporte, mas não são todos os clubes que têm esse investimento, esse interesse. Tem melhorado. Mas a psiquiatria viria como um complemento indispensável. Né? Porque se a gente quer que o atleta performe no mais alto nível, que ele entregue, você não vai investir só no aspecto físico. Tem que ter maior arsenal do campo mental também, que é a psicologia e a psiquiatria. Então, o cuidado médico voltado para saúde mental é o psiquiatra. E aí, depois, né, eu me tornei membro da Sociedade Internacional de Psiquiatria do Esporte, fiz muitos cursos complementares de psicologia do esporte, neurofeedback, que são ferramentas que você utiliza nesse meio. Fiz uma pós-graduação em medicina do exercício do esporte, porque tem tudo a ver, é necessário para o psiquiatra que deseja trabalhar nesse meio ter mais conhecimento, articular de forma transdisciplinar, entender como é que é a rotina de um clube, de um comitê olímpico. Então, assim, a formação complementar, ela continua. Tem um projeto de abrir uma mentoria para psiquiatras que queiram trabalhar no esporte. Então, muitos projetos que foram acontecendo, né, e o estudo não para, ele tem que permanecer. Muito bom. E como que funciona, doutor, esse atendimento, acompanhamento nos locais, né, que você já passou? É uma troca diária? Tem algum tempo determinado? Na prática, Sim. Como que é feito isso? Sim, e é uma curiosidade que muita gente tem, né? Porque é difícil você ter um psiquiatra inserido no coração do esporte, né, de alto rendimento. Então, são trabalhos distintos. Se eu for pegar, por exemplo, o Vasco da Gama, que hoje eu sou coordenador do Núcleo de Saúde Mental. Nós temos uma equipe muito robusta, é o clube da Série A com o maior número, né, de psicólogos e psiquiatras. Nós somos 11 profissionais no total, distribuídos por categoria. Então você tem as categorias de base, você tem o futebol feminino, o profissional. E eu atuo em todos essas categorias. Os psicólogos são fundamentais, os estagiários, né, porque eles acabam estando com maior frequência diariamente com esses atletas, então é um acompanhamento supervisionado a nível individual, coletivo, a demanda pode vir do próprio atleta, às vezes o clube identifica, existem situações atípicas, mas que são do dia a dia e você tem que estar de prontidão. E esses profissionais acabam receptando para mim quando vem uma necessidade e eu então faço atendimento. Eu não consigo atender todos os atletas, são muitos jovens, mas existe esse trabalho de um acompanhamento longitudinal, que eu acho que é o grande diferencial da própria psiquiatria do esporte. É diferente de você estar lá sentado no consultório e um atleta te procura. Isso acontece também, faz parte da minha prática particular. Mas, pensando numa agremiação, você ser incorporado tem uma valência muito superior. Né? Então, assim, existe esse trabalho de um acompanhamento diário. Nós, por exemplo, a minha sede é com o profissional. Então, eu estou com os atletas, eu estou com a comissão, eu tenho livre acesso aos jogos, isso é muito importante, porque a gente pode perceber o comportamento de cada uma dessas pessoas no momento mais importante. Realmente na prática, Exato. né? Exato. E aí, com toda a experiência e sensibilidade de como fazer uma intervenção, muitas vezes ela nem é feita naquele momento, né? Pode acontecer como já houveram situações de vestiário. Não é tão comum, mas a gente está ali para ser justamente a prontidão necessária, a assertividade na conduta, junto com o psicólogo, junto com os médicos do esporte, os ortopedistas. Então, existe sim esse trabalho na prática. No Vasco funciona dessa maneira. A gente tem também questionários, avaliações periódicas que vão monitorando o nível de estresse, sono, como que aquele atleta está se sentindo, para que façamos uma abordagem direcionada também. Boa. E já é algo muito normalizado dentro do Vasco da Gama, que é um clube extremamente pioneiro em muitas questões,
historicamente falando, e a experiência tem sido fantástica nesses 2 anos de clube. Já no Comitê Olímpico é uma prática um pouco diferente. Né? Recentemente tivemos aí os Jogos Olímpicos, que também foi uma participação muito especial. Como que você atuou nos Jogos, doutor? Explica pra gente também. Isso. Eu já pertenci ao COB, eu já sou psiquiatra do COB desde 2020 para 2021, mas foi um momento muito delicado devido à pandemia. E os acompanhamentos, os atendimentos começaram a acontecer nesse ponto até parecido com o Vasco, onde os psicólogos do time Brasil, do Comitê Olímpico, atuavam como receptadores das demandas, e já em acompanhamento com muitos atletas que eles entendiam que poderiam se beneficiar da psiquiatria. Também existem pedidos institucionais, às vezes chega pelo próprio atleta, o treinador. Então nós começamos a criar uma espécie de fluxograma, onde o psiquiatra entrou nesse meio. E eu falo que eu sou um pouco híbrido, porque eu trabalho muito com a psicologia e com a medicina, né, naturalmente pela minha formação médica. Certo. Então é uma espécie de ponte que o psiquiatra faz entre a psicologia e a medicina como um todo. E conforme os anos foram passando, de 2020 a 2024, ficou mais claro a pertinência de se estar presente no momento mais expressivo para o atleta, né? O atleta olímpico, ele se prepara, tem muitas competições de nível nacional e internacional, mas os Jogos Olímpicos são o ápice da carreira do atleta. Então, nós tivemos a formação desse grupo, né, de saúde mental, onde eu tive o privilégio, a honra, né, de ser escalado nessa equipe. O único psiquiatra, foi a primeira vez que teve um psiquiatra nos Jogos Olímpicos a nível mundial, e isso foi muito legal também, porque o Brasil foi elogiado pelos outros países, né, o próprio COI, o Comitê Olímpico Internacional, enalteceu como que nós damos atenção a esse aspecto, e criamos uma espécie de plantão durante os Jogos Olímpicos, onde eu fiquei por conta de todo tipo de demanda. Às vezes chegava através do ortopedista, do próprio psicólogo, o atleta queria alguma ajuda, ou nós identificamos, né, a necessidade, e uma intervenção foi feita ali próximos jogos, durante a estadia na Vila Olímpica, que foi onde eu fiquei. Então foi algo muito gratificante, né, de estar ali com eles no dia a dia. Muito bom. Eu não sei se você pode falar, né, comentar sobre isso, mas de certa forma, doutor, o que é mais identificado nesses casos? É a pressão, é a solidão, né, que alguns atletas às vezes passam nesses momentos, é aquela ansiedade da competição? O que é mais aflorado nessas épocas? Sim, a ansiedade eu colocaria como a principal demanda. E aí existem tipos de ansiedade. Pensando nos esportes, você tem a ansiedade pré-competição, o próprio nome já é intuitivo, né, do atleta que fica realmente num nível, seja excitatório, ansioso, né, de muitos medos, dúvidas, que podem vir a piorar, deixar a performance dele comprometida. Então, a pré-competição, a ansiedade também de desempenho, que ela existe até fora do contexto esportivo, que em situações de pressão, onde a pessoa se sente potencialmente avaliada, observada por outros, ela não consegue entregar aquilo que pode, seja um músico, seja um palestrante. E no esporte, em determinado momento, aquele atleta é o centro das atenções. Quando se tem, então, uma modalidade individual, isso tende a ser mais desafiador. Quando você tem um esporte coletivo, as atenções ali vão se modificando, né? Mas, então, a ansiedade, o estresse agudo, também nós observamos insônia, né, que é natural ali nas noites antecedentes às apresentações, esse sono fica desregulado, que geralmente está associado a uma ansiedade. E assim, na minha prática, né, eu acho que quanto menos remédio, melhor. Mas, se for necessário, nós vamos sim instituir, respeitando também as políticas antidoping, nada que venha a ser um problema para o atleta ou que venha a causar um efeito colateral que atrapalhe ele, né? Mas a minha teoria é que nenhum atleta, por mais alto nível que tenha, ele vai entregar tudo que pode se tiver com sofrimento mental. Muito bom. Então, ainda que nós venhamos a introduzir uma medicação que tenha algum efeito colateral adaptativo, isso vai ser acompanhado, monitorado para que ele vença essa etapa, sejam efeitos transitórios se houverem,
para que ele performe bem. Isso no esporte de alto rendimento é muito desafiador, alinhado à psiquiatria, porque a gente sabe que existe uma cultura por resultado positivo a curto prazo. Com certeza. Isso é do esporte e nós, profissionais que trabalhamos no meio, temos que nos adaptar a isso. E na psiquiatria, muitas medicações, muitos recursos que nós temos pedem ali semanas, às vezes um mês, para que tenha uma resposta mais notória. Então, trabalhar, né, eu falo assim, trocar a roda do carro em movimento. É possível, mas a gente tem que ter também uma especificidade do trabalho, que é o diferencial da psiquiatria do esporte, com a clínica, por exemplo, puramente. Né? Muito bom. Agora, doutor, a gente está nesse período de Copa do Mundo, né? Os times aqui do Brasil e, né, do mundo também tá em off, né? Estão de recesso, digamos, por causa desse período. Como que fica esse trabalho também durante esse tempo? Continuam com os atendimentos? Algum suporte? Como que é feito? Sim. Quem trabalha até com esporte sabe que a assistência é 24 horas por dia, 7 dias da semana, não tem horário, a gente tem que ter uma prontidão realmente que faz a diferença. Né? Porque, por exemplo, se pensarmos no futebol, nós estamos parados lá no Vasco, né, como os outros clubes em recesso. Mas quando se volta às atividades, são 2 jogos por semana, é um calendário muito desafiador para esses atletas que têm que conviver com dor também, né? A pressão, como foi falado aqui. E a assistência remota, ela existe. Então, o atleta, se ele precisa de algum amparo, a gente utiliza a telemedicina, por exemplo, né? Que é uma forma de aproximar e fazer um atendimento também de qualidade. Então, a demanda ela não escolhe dia nem hora. Exato. Mas é importante nesse período, para eles, como é raro ter uma pausa, que eles utilizem da melhor maneira possível. Então nós também estamos ali para ajudar nesse gerenciamento do tempo, um tempo de qualidade, porque é importante também se desconectar de rede social, de estar com a família, viajar. Né? As pessoas acham que a vida do atleta de alto rendimento é só luxo e facilidade, né? Mas não é assim, tem muita abdicação envolvida, muita renúncia e essa pressão que muitos têm dificuldade em lidar, né? Exatamente. Falando das redes sociais, hoje principalmente, né, todo mundo comenta, todo mundo fala, marca, até no perfil mesmo da pessoa. Como que isso impacta a saúde mental do atleta, doutor? Ela impacta. A gente não pode dizer assim, que é algo que eles não ligam, porque sim, existe essa preocupação. O ser humano, de uma maneira geral, ele procura e deseja ser validado, aceito nos grupos sociais, e o esportista, ele está ali, né, muitas vezes a rede social, o Instagram, o Twitter, é uma janela que ele tem até para o mundo. Sim. Se ele quer ser visto, né, quer ter o trabalho dele divulgado, a rede social ela pode ajudar muito, mas tem esse lado, né, que mexe com a paixão, muitas vezes incoerente, exagerada das pessoas, né, que atacam muito a honra, a moral desses atletas, a família deles, né, quase que associam o rendimento esportivo a caráter. Então, eles precisam ser muito bem orientados para filtrar esse tipo de informação ao máximo. Né, que só pode, eu falo muito assim, só pode criticar o seu resultado quem participa do seu processo. Né, e de uma maneira construtiva também. Então, eles têm que ter uma inteligência emocional para lidarem com isso, porque faz parte, é o ônus da carreira do atleta. Quanto mais longe ele chega, mais fãs ele vai ter, mas mais haters também. Exato. Então, como que eu faço isso? Tem muitos que nem acessam rede social, eles possuem, mas colocam ali um assessor, alguém que vai gerenciando para eles. É uma maneira também interessante. E tem aqueles que têm até perfil oculto, né, onde só possuem as pessoas de confiança para se manterem ativos também, porque é algo legal. Sim. Então, ter essa boa relação com a rede social é fundamental. Perfeito. Agora, doutor, falando para gente, né, que acompanha, que está observando, que entende um pouquinho, principalmente agora, né, nessa época de Copa e depois, quando os campeonatos voltarem, como que a gente faz para não deixar essa paixão pelo futebol, pelo esporte,
se tornar algo prejudicial, agressivo, evitar briga? Tem alguma dica? Tenho dica. É um treinamento mental, porque se a gente parar para analisar, em termos práticos na nossa vida, o que altera se o meu time ganha ou se ele perde? Para quem não trabalha com esporte, claro, né, a maioria das pessoas. Então, nós, seres humanos, nos deixamos levar pelas emoções momentâneas, aquilo que parece, né, o fim do mundo se o meu time perde um campeonato. Tá, mas o que eu realmente devo, para onde direcionar a atenção da minha energia psíquica? É no meu trabalho, é na minha família, no meu lazer. Então, assim, no mundo ideal é desfrutar quando o seu time ganha, tirar aquele sarro saudável com as pessoas, né? Mas não se deixar consumir quando acontece uma derrota, porque para um vencedor tem outro perdedor, né? E existem fases também onde realmente, meu time está numa fase mais difícil, né? Mas eu vou apoiar e até usar isso como algo legal, né? Um diferencial, mas o apoiar não quer dizer que você precisa passar do ponto. Perfeito. Então, esse treinamento, recondicionamento comportamental, ele é muito importante, né? Então, não se deixar levar por emoções, né? Impulsividade, né? Que você tende a ficar agressivo, às vezes a pessoa fala, acabou o meu dia, né? Se o meu time perde, mas no que está pautado o seu dia? É só realmente no futebol? Com certeza não. Não tem mais nada, né? Exatamente. Então você começa a ter prejuízo no seu rendimento profissional, você fica uma pessoa irritada com aqueles que estão do seu lado, né? E aí é muito importante fazer essa reflexão. O que vai mudar de fato no meu dia, até falando em Copa do Mundo? Se o Brasil foi eliminado, se o Brasil for campeão, ótimo, vamos desfrutar. Mas a vida vai seguir, né? E até para eles que são os principais protagonistas e que sofrem muito, as pessoas acham que não estão nem aí, os atletas, mas para eles, o jogador de futebol, uma Copa do Mundo é assim como uma Olimpíada para o atleta olímpico. Se preparam muito para aquele momento, né? E que a torcida possa estar junto realmente desses atletas. Maravilhoso. Bom, fechamos esse Vem com a Suprema muito especial, temático. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Sucesso no seu trabalho. Parabéns também. Obrigado, Ana. Obrigado a todos, né? E até a próxima, que a gente possa desfrutar aí de mais momentos. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Vem com a Suprema de hoje, fica por aqui. A gente volta na próxima sexta, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.